Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado Rodrigo Valadares. Deputado, muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rodrigo, meu xará, né? E cumprimentar aqui de maneira especial, peço desculpas aos nobres colegas, mas cumprimentar essa figura que, assim, para mim é uma honra estar aqui, Cláudio Humberto, com você. Eu que desde, sei lá, meus 14, 15 anos venho acompanhando o seu trabalho e, assim, é uma honra muito grande poder fazer parte desse momento, estar dando essa entrevista, fazendo esse podcast aqui com você. Espero não ficar nervoso, viu, gente, Muito obrigado, pela admiração, mas eu preciso fazer esse registro público aqui. Muito obrigado. A honra é toda nossa, saiba disso. Viu? A sua atuação o credencia e também desperta muita admiração aqui em Brasília, já em tão pouco tempo de mandato, né? Deputado, obrigado pela presença. Eu queria começar, a gente tem começado os nossos podcasts ultimamente, tentando descobrir um pouco como que os parlamentares se sentem em relação ao governo Lula. Não muito uma avaliação de mérito, assim, mas como é essa relação na prática. Os nossos ouvintes, eles sabem nas manchetes, mas é difícil de ter uma noção do sentimento que é. De repente, parlamentares são surpreendidos com uma medida surpresa, uma medida provisória surpresa, algum decreto, alguma coisa. E isso tem desgastado a relação do Planalto com o Congresso ultimamente, segundo relatos aqui. O senhor concorda? Olha, isso é verdade, né? A gente sabe que... E eu vou tentar fazer uma análise, como é que eu posso falar... fora da minha linha ideológica, né? Quem acompanha meu trabalho, o trabalho do deputado Rodrigo Valadares, sabe que eu sou um deputado de oposição. Eu vou tentar ser o mais técnico, digamos assim, possível. O que mais incomoda na minha avaliação na Câmara, além da falta de diálogo, da falta, muitas vezes, que eu escuto dos meus colegas, dos acordos que não são cumpridos, o que a gente mais sente é que falta um projeto de país. O que a gente entende lá na Câmara, e nós, graças a Deus, no Brasil, isso é uma coisa boa, nós temos um Congresso muito forte, um Congresso muito altivo, um Congresso muito atuante, um Congresso tecnicamente muito competente. Claro que existem as suas exceções, como em tudo na vida, né? Você tem excelentes jornalistas como vocês e você tem também outros que não são tão à altura. E o que a gente sente falta é essa falta de projeto de país. O que nós entendemos que o PT tinha um projeto de vingança. E essa vingança ele conseguiu. Fato. E isso a gente tem que dar a mão à palmatória. O PT queria se vingar e queria, principalmente o presidente Lula, queria se vingar e dar a volta por cima e dizer: agora eu sou o cara, só tem eu e Nelson Mandela no mundo. É isso que ele fala. Então, se vingou, deu a volta por cima, os métodos que nós já conhecemos, e o que é que ele está apresentando para o nosso país? Eu gosto de fazer uma anedota. Existia um saudosismo, eu sou do Nordeste, então, de eleitor lulista, a gente está... convive no dia a dia. A gente sabe que os nossos irmãos pensam e a gente respeita. Muitos são pela vulnerabilidade, não pelos valores. E a gente vê que o governo Lula pegou o Brasil, o mundo, num momento muito bom, um boom de commodities, a China crescendo violentamente, comprando absolutamente tudo do Brasil, minério de ferro, mais de $100 a tonelada, muito mais, chegou a bater 140, 160, o barril de petróleo, $140. Então, pegamos esse momento muito bom, nossa agricultura também, nossa agropecuária bombando no mundo, então pegou um Brasil muito bom e teve algumas entregas, principalmente no Nordeste, a gente não pode negar isso. Então, as pessoas tinham esse saudosismo desse governo e imaginavam que o governo iria apresentar um plano. Isso eu falo... Lula 1, porque quando você vai para Lula 2 e Dilma, o negócio já começa a descarrilhar pela irresponsabilidade econômica do governo. Então, o cenário no Brasil, na minha avaliação, nós tínhamos eu gosto de fazer essa anedota, você está casado com sua esposa ela toma conta da sua casa com você, sua casa, você consegue pagar suas contas, sobra um dinheirinho, você viaja, você está vivendo no azul, você está com perspectiva de melhoria de vida. E aí você tem aquela lembrança de um ex-namorada sua da juventude que você diz: rapaz, era tão bom ali com ela, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela entra na sua casa, acaba com sua casa. Você que tinha o seu dinheirinho sobrando, ela começa a dever a cheque especial, a banca, a agiota, e começa a tudo desandar na casa. E é isso que a gente está observando no Brasil. Não existe plano na nossa avaliação, e essa não é uma avaliação isolada, é uma avaliação do Congresso, e não de uma ala radical, não de uma ala bolsonarista, não de uma ala oposicionista.
Não há laticentro. Eu estou no União Brasil e sei o que meus colegas falam. Falta um projeto de país. O que é que esse governo quer entregar para o nosso país? Independente de qualquer coisa, nós somos brasileiros. A gente tem que torcer pelo sucesso do nosso país. E até o momento não foi apresentado um programa de governo de Estado desse partido, desse novo governo. Deputado, o senhor chegou em 2023 aqui para ser deputado federal, depois de mandato de deputado estadual lá em Sergipe. E é impressionante, né? Porque a gente observa que tem muitos parlamentares no Congresso que parece que estão lá a passeio. O senhor já apresentou em um período tão curto 133 projetos. Isso é uma coisa relevante num momento em que a gente tem um governo que não consegue entregar nada, né? O senhor já entregou 133 projetos. E também assumiu uma posição protagonista na Câmara, né, na oposição ao governo. E entre essas posições protagonistas está de relator do projeto de anistia daquelas pessoas envolvidas no badernaço de 8 de janeiro. Eu queria saber exatamente isso. O senhor acredita mesmo que esse projeto prospere e venha a ser aprovado? Bom, em falando de anistia, nós temos que entender que existem alguns momentos que a gente tem que falar. Primeiro, existe o processo legislativo dentro do Congresso Nacional, né? Então, fora do processo legislativo, nós vamos ter o que a gente está vendo, que, infelizmente, né, a Corte Suprema do nosso país, e aí sem fazer uma crítica à pessoa, mas sim uma crítica ao que está acontecendo no judiciário, é uma corte que ela hoje toma um protagonismo que antes a gente não via. Então, a Corte hoje procura dar a palavra final em absolutamente tudo. Eu tenho um entendimento, eu sou advogado, que a Corte deve ser a guardiã da Constituição, agir conforme provocado, agir quando a Constituição é ferida e não ter a palavra final em absolutamente tudo. O Congresso, né, sempre foi o responsável por anistias. Anistia não é algo novo no nosso país. A anistia já aconteceu por diversas vezes em momentos de convulsão social, em momentos de necessidade de distensionamento social. O que nós buscamos, Cláudio, com a nossa relatoria do projeto da anistia, que são 7 apensados, e a gente ainda está nesse diálogo. A expectativa era que a gente pudesse apresentar antes do recesso, mas pela mudança na dinâmica nessas últimas 2 semanas, provavelmente só após o recesso, eu entendo a anistia como um instrumento de pacificação social. Olha, o sentimento que talvez mais incomode um ser humano é o sentimento da injustiça. Seja de A, seja de B, seja de C. Já dizia o grande Ariano Suassuna, a injustiça dói. E dói. Que houve baderna, houve. Isso aí eu não estou passando pano. Que houve quebra-quebra, houve. Houve uma loucura, uma histeria coletiva. Houve algo que afrontou o nosso país, afrontou os poderes do nosso país. Não, e é importante lembrar isso, não foi somente o STF que foi atacado, a Câmara foi atacada, né? O Executivo foi atacado. Isso não tira. Isso a gente não pode simplesmente dizer que não aconteceu. E as pessoas devem, se houvesse a individualização da conduta, como a nossa Constituição determina, deveriam pagar cada uma pelo que fez. Agora, o que nós temos que entender é a enquadração daquela conduta no que aconteceu. Foi enquadrado dentro da Lei de Segurança Nacional, né, como, né, principalmente 2 crimes, e aí tem até discussão desse bis e idem, que é uma abolição do Estado Democrático de Direito, a segunda tentativa de golpe de Estado. E aí a gente tem que fazer essa avaliação. O que houve ali foi uma histeria coletiva, uma loucura movida pela indignação, movida pela insatisfação. Muitas pessoas, Cláudio, eu venho de uma família política, a gente conversava pouco sobre isso. Então nós já ganhamos eleições, já perdemos eleições, a gente sabe que a vida continua. A gente sabe que amanhã sempre é um novo dia. Muitas pessoas no Brasil foi a primeira eleição que as pessoas verdadeiramente se envolveram. E a dor da perda de uma eleição, quem é político sabe, parece um luto. Parece que alguém da sua família morreu. Naqueles momentos, né, meses... Parece o fim do mundo, né? Parece o fim do mundo, mas não é. Né? Até você que é político, não é. Não é. Então, existiu esse caldeirão emocional que culminou naquele triste episódio. Mas o que nós temos que avaliar é adequado você colocar uma senhora de 60, 70 anos, que nunca pegou numa arma, que nunca cometeu um ato violento, que é uma senhora que estava até um dia desse fazendo bolo e foi, né, se apaixonou pela política, pelas redes sociais, pela televisão, pelos jornais, e você colocar ela há 17 anos, há 14 anos, no mesmo lugar de quem mata, estupra, assalta. É razoável isso? É razoável
Será que o remédio não pode ter uma dose que prejudique ainda mais o paciente? O paciente é o Brasil. Nós somos o paciente. Nós somos quem precisa de cuidado. O tecido social brasileiro está corroído com isso. E nós temos a obrigação, e eu vejo como isso, de tentar restaurar esse tecido e buscar essa anistia como instrumento de pacificação social e de distensionamento. Eu não quero ver, Cláudio Humberto, eu converso muito, por exemplo, com Ciro Nogueira, que é um grande amigo, era um grande amigo do meu pai. A gente não pode admitir que a eleição de 2026 para Senado, por exemplo, seja uma eleição plebiscitária se você está contra ou a favor da Suprema Corte do país. Isso é uma coisa impensável. Não é essa que deve ser a pauta do nosso país. A gente tem que buscar distensionar esse país. E esse sentimento de injustiça que grande parte da população tem, porque, poxa, o MST já fez isso, direita já fez isso, esquerda já fez isso, já quebraram, já depredaram, já... Mas eles não foram condenados a 17 anos, a 14 anos, a 15 anos. Então, o que nós temos que avaliar é isso. Minha mãe é promotora de justiça. Ela diz, Rodrigo, se eu pego um traficante que está traficando, mas ele tem um filho pequeno, eu tenho que pedir a soltura dele. A lei determina isso, porque ele tem que cuidar do filho dele. E como é que a gente está condenando pessoas que têm filho pequeno a ficar presas, que já estão há 1 ano presas? Então, esse sentimento de justiça, eu assim, estou procurando de maneira muito respeitosa a corte, estou procurando os ministros de maneira muito respeitosa, e muitos se sensibilizam quando a gente coloca isso. Existe, né, eu falo aqui de maneira tranquila, sem citar nomes, mas existe esse, né, incômodo de, poxa, será que essa pena não foi realmente, essas penas não estão sendo realmente... Duras demais. Então, o que eu quero que... quem sou eu para conseguir algo? Quem consegue é Deus, e eu estou orando todo dia por isso. Mas eu queria que a corte pudesse entender que a gente tem a oportunidade de distensionar esse país. Não é simplesmente passar a mão na cabeça, dizer, olha, não teve nada aqui. Não é isso. Mas esse projeto de vingança que isso se refere do Partido dos Trabalhadores, né? Não é também do Supremo? Quer dizer, há tanta raiva nisso tudo, né? Muito ódio, ressentimento. Percebe algum clima favorável no Supremo a um projeto dessa natureza? Claro, no momento não. Sendo bem sincero, no momento fui muito bem recebido por todos os ministros, tenho um relacionamento cortês. Não sou dos que fazem críticas aos ministros, não acho que é essa... faço crítica a posicionamentos que a corte toma, como é legítimo. Se um parlamentar não puder fazer esse tipo de crítica, mas não sou da turma do ataque, não sou e nem quero ser. Então busco os ministros de maneira respeitosa para que a gente possa tentar encontrar um caminho. Mas no momento ainda existe essa resistência. Eu não diria, claro que existe um sentimento de vingança dos ministros, eu não diria isso. Eu diria que eles se sentiram atacados, se sentiram acuados, só que o caminho não é você combater esse ataque com um ataque extremamente duro, com pessoas que não têm capacidade alguma de reagir. É aquele negócio, imagina que você chegou, brigou com sua esposa e, olha, vamos fazer as pazes. Ela vai dizer, mas olha, ano passado eu peguei você conversando com aquela pessoa. Porque você foi passar aí para tomar uma e chegou 5 horas... Não é esse o caminho. Ou a gente busca para o nosso país esse distensionamento, que é fato, ou a gente vai cada vez agravar mais esse cenário. Eu não conheço, veja, eu não conheço nenhuma das pessoas que estão presas lá. Nenhuma. Comecei a conhecer os familiares das vítimas. E as histórias que a gente escuta são coisas terríveis. É o que eu gosto de dizer, olha, gente, podia ser qualquer um. Podia ser um tio seu, podia ser uma mãe sua, um filho seu, podia ser um avô seu. As pessoas que estavam lá não tinham ideia do que estavam fazendo e nem tinham ideia da consequência que poderia acontecer. Não tinham ideia que estavam cometendo um crime de tentativa de abolição. Mas também há muito exagero, né, deputado? Aliás, esses acontecimentos recentes na Bolívia serviram para lembrar o que de fato é um golpe, ou uma tentativa de golpe, né? É tanque na rua, arrombando a porta do palácio. Soldado. Né? É soldado armado, ocupando batalhão. O palácio. Isso é que é tentativa de golpe, né? Golpe de Estado. Eu concordo com a tese do grande ministro da Defesa, Zé Múcio. Gente, ali a gente está vendo o que se chama de crime impossível no direito. É um crime que, pelos seus meios, o resultado pretendido, o resultado tipificado é completamente impossível de ser alcançado. A mesma coisa que eu falar, olha, eu quero lhe assassinar, Rodrigo, mas eu vou lhe assassinar, para isso eu vou utilizar uma pena de galinha. Então, o meio que eu escolhi para lhe assassinar é uma pena de galinha. Eu vou começar a lhe bater com a pena de galinha. Eu nunca irei responder por aquela tentativa de homicídio, porque é absolutamente um crime impossível de acontecer. Então, não existiam meios, dentro do que aconteceu no dia 8, não existiam meios efetivos para que fosse culminado no golpe de Estado, no meu entender, no golpe de Estado, na abolição do Estado Democrático de Direito.
Não existia uma coordenação, não existiam instituições envolvidas, não existiam força armada envolvida, não existia uma coordenação de forças para que acontecesse. Golpe militar no Brasil não é novidade para ninguém. Nós somos um país que já vivemos diversos golpes militares e civis. Então, nós sabemos que para isso tem que ter uma coordenação muito bem estruturada de forças para que isso acontecesse. Ali foi uma baderna, ali foi um quebra-quebra, ali foi uma loucura. Foi isso que aconteceu ali, no meu entendimento. A gente está aqui há muitos anos fazendo cobertura na Esplanada dos Ministérios. Só eu já participei na cobertura de uns 5. Quebração de Ministério das Relações Exteriores, quando teve no governo Dilma, já teve invasão do MST na Câmara dos Deputados, já teve invasão de indígenas na Câmara dos Deputados, de invadirem e até as comissões, fazer quebra-quebra, invadir plenário, etc. e tal. E eu nunca tinha visto uma reação tão apaixonada por parte do poder público em relação a essa quebradeira aqui na Esplanada dos Ministérios. Brasília abriga todo tipo de manifestação. A gente tem aqui diariamente o nosso trânsito, inclusive é frequentemente perturbado por manifestações, né? E a gente nunca observou uma reação do poder público tão tremenda. Tampouco na imprensa, que é outra questão que eu queria saber do senhor. O senhor acha que existe um tratamento diferente agora, desde 2023 para cá? O senhor acha que a imprensa tem... O humor melhorou? Parece que o Brasil, que muitas vezes é vinculado em alguns canais de mídia, não digo todos, é um Brasil que a gente gostaria de viver, mas não é o Brasil que a gente vive. Porque o que a gente vê, o que está acontecendo no nosso país... Eu estava conversando ontem com alguns deputados amigos. De maneira geral, eu falo pelo meu estado, falo por vários estados. Hoje, um empresário, aquele que não tem envolvimento com o setor público hoje, esse empresário está fadado ao fracasso. Qual o ramo de atividade que você, 100% privado, está sobrevivendo no Brasil? Eu estou dizendo sobrevivendo bem, que está prosperando no Brasil. Antes você tinha o agro hoje está em frangalhos. O agro hoje está numa dificuldade extrema. Nós estamos vendendo arroba do boi gordo praticamente o mesmo preço ou menor do que a gente estava comprando. Perdão, muito menor do que a gente estava comprando. Então, a gente chegou o ponto de um bezerro custar R$ 3.500 e o boi gordo depois com 20, 21 arrobas está custando R$ 3.800. Depois de você passar um ano e meio engordando aquele boi. E esse preço não se refletiu na ponta. Essa queda que a gente teve absurda, seja no milho, seja na arroba do boi gordo, seja na soja, não se refletiu na ponta. A picanha não ficou metade do preço, como ficou metade do preço o boi. Então, isso é apenas um dos setores. E aí eu faço esse questionamento, eu levanto esse questionamento. Qual o setor que quem não está vendendo para o órgão público está sobrevivendo? Isso mostra que o Brasil está sendo um país que está afugentando empreendedores pela falta de ambiente de negócio para o nosso país. E por que falta esse ambiente de negócio para o nosso país? Pelo descontrole total dos gastos públicos. Essa fórmula, gente, é uma coisa tão antiga, foi o que quebrou Roma, foi a inflação. É uma coisa tão assim antiga e parece que a gente não aprende, né, que o governo, que é irresponsável com seus gastos públicos, tende ao fracasso. Porque tende a aumentar a sua base monetária constantemente, tende a se endividar cada vez mais, tende a prejudicar o ambiente de negócio, aumentar as taxas de juros, o dinheiro perdeu o valor, e aí você tira... Afugentando os investidores, né, e hostilizando o setor produtivo. Aí não, é a fórmula do fracasso. Né? Eu gosto muito de microeconomia. E aí a gente vamos fazer um paralelo. Vamos supor que você tem um amigo seu que ele juntou lá na sua vida, ele juntou R$300 mil. R$300 mil ele pode abrir um negócio. Um pequeno negócio ele pode abrir com R$300 mil. Ele vai olhar. Eu vou para o mercado, vou assumir risco, vou contratar gente, vou abrir uma loja, alguma coisa, uma padaria, um bar, o que é que seja. Vou assumir esse risco ou vou colocar aqui na renda fixa, no tesouro direto, sem assumir risco nenhum, tendo a rentabilidade do meu capital igual qualquer tipo de investimento ou melhor. Agora, eu não vou gerar emprego, eu não vou gerar renda, eu não vou movimentar a economia. Infelizmente, é isso. O Brasil está sendo empurrado para isso. E a pessoa fala, mas a taxa de juros baixa, o Banco Central dá o Copom dá um canetaço e baixar. Gente, isso é da maior... E a gente viu o que aconteceu quando o Dilma quis fazer isso. Os juros é preço do dinheiro. Você não pode escolher o preço das coisas. O preço quem determina é o mercado. Isso é uma coisa tão antiga. Hayek, na teoria dos preços, lá em 1800 e tanto, já dizia isso. O preço ele comunica todos. Então, você baixar a taxa de juros como, né,
próprio governo defende, no canetaço, as consequências serão infinitamente piores do que a gente ter esses juros altos que a gente tem no Brasil. O que nós temos que ter, o que esse governo deveria ter a responsabilidade é readequar a sua máquina pública. Não dá para a gente sair de um superávit de 54 bilhões para um déficit de quase 300 bilhões. E veja que esse déficit é antes do pagamento dos juros. Se você for ver o déficit real, e eu estava conversando com o Hélio Beltrão, né, do Instituto Mises, vai chegar a 700 bilhões. Então, é um alerta vermelho e a gente fala, as pessoas acham que é distante da realidade delas. Não é. É isso que vai determinar o preço da escola do seu filho, o pão que você compra, a carne que você compra, se você vai conseguir um emprego ou não. Se o Brasil vai ser um país que estimula a atividade econômica ou não. Então, é o que a gente vê e parece que nada disso está acontecendo para a grande mídia. Né? Parece que nada disso está realmente acontecendo. Né? O varejo liquidado no Brasil. Brasil, 220 milhões de habitantes, nós somos uma potência natural do ramo varejista. É natural do Brasil isso. Nós temos 220 milhões de habitantes, um país gigantesco, um país do tamanho da Europa. Nós temos 3% a menos de território do que toda a Europa. E o varejo no Brasil está liquidado. Então, falta consumo porque falta condições para que a população tenha dinheiro no bolso. Não dá para uma população... os auxílios são importantes. Não dá para a população estar vivendo de auxílio. Entendeu? Então, são grandes coisas que a gente tem que... veja, é tanta coisa, né, Claudio? Deputado, como é que o senhor avalia o trabalho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, um alvo fácil aí do presidente Lula? O senhor acredita que tem uma atuação política do Campos Neto? 100% técnica, 100% técnica. E se não fosse Campos Neto, a nossa situação estaria infinitamente pior. Está sendo ventilado os nomes aí que podem ir para o Banco Central, né? Falaram até do Mercadante, se eu não me engano. E aí o povo vai ver o que vai acontecer. Gente, é aquele negócio. Eu não posso. Eu queria muito, Claudio, que um Gol custasse. Um Gol não tem mais, né? Hoje é o Polo, né? O carro popular, a linha de entrada da Volkswagen. Eu queria muito que ele custasse 10 mil reais. Eu queria muito. Eu queria muito que ele custasse para todo cidadão brasileiro poder ter. Se eu não me engano, o carro mais barato no mercado hoje é o Renault Kwid e ele custa 70 mil reais. Pronto, eu queria que ele custasse 5 mil reais, é minha vontade. Mas eu posso baixar um projeto de lei para o Renault Kwid custar 5 mil reais e o povo vai ter Renault Kwid na concessionária para comprar? Os juros é a mesma coisa. O valor dos juros é o preço do dinheiro. Se o dinheiro está desvalorizado, os juros têm que ser maior, porque senão ninguém vai confiar em colocar o seu dinheiro aqui no nosso país. A recompensa tem que ser maior quando você tem uma moeda que está perdendo valor. Nós perdemos por peso argentino na semana passada. Só que, infelizmente, o nosso discurso é muito técnico e as pessoas não entendem. Já o do Lula é fácil. Pô, tá um absurdo isso aí, 10% taxa de juros, esse Campos Neto está a mando de Bolsonaro, ele está segurando o país. Ele está segurando o país. Nossa situação estaria infinitamente pior se for seguir essa política insana, né, ultra heterodoxa dessa cartilha do PT, que foi essa política que fez a crise de 2012, que fez a crise de 2013, fez a crise de 2014. As maiores crises sem acontecer absolutamente nada. Não houve nada no Brasil para a gente ter uma das maiores crises econômicas da história apenas pelo descalabro, pelo descontrole fiscal. Deputado, porque também falta a compreensão das pessoas, e o Lula sabe disso e se aproveita da ignorância geral para tentar atribuir à inflação ou tudo mais a taxa de juros, quando na verdade é o contrário. A Selic está a 10,5% pressionado pela inflação ou pela ameaça da inflação. Né? Muito fácil tratar a consequência da doença como causa. Exatamente. Tinha uma propaganda da época da hiperinflação dizendo que a inflação estava alta e que o povo não pichinchava. Acho que vocês já viram essa propaganda. A culpa é da dona de casa que não pichinchava. Pelo amor de Deus, mas isso é de uma desonestidade com o nosso povo. Né? Por isso que ele tem que investir muito em educação, principalmente educação financeira. Agora, para você ver crise de confiança, porque é assim, o presidente Lula, de repente, ele passa a defender uma redução de impostos na carne, por exemplo, ou a inclusão da carne na cesta básica, coisa do gênero. Bom, tem aqueles que acham que isso é mera demagogia, né? E há outros que acham que isso beneficia mais os irmãos Joesley e Wesley Batista do que propriamente a população que precisa consumir carne e não consegue, né? Não tem dinheiro para isso. O senhor se coloca desses grupos ou se identifica mais com que lado aí dessa questão?
Olha, Claudio, que diga-se de passagem, voltaram com tudo, viu? Com tudo. Então, estão no poder. mandando nesse país. Os irmãos... E muito explica, né, essa máfia dos frigoríficos, muito explica por que a baixa do valor do boi não chegou na ponta. Aonde ficou esse lucro? Ficou com os grandes frigoríficos. Isso é fato. O produtor rural teve um prejuízo gigantesco, a população não teve o benefício. Onde é que ficou essa diferença? Ficou nos grandes frigoríficos. O grande problema é que o discurso de Lula, do presidente Lula, é um discurso 100% eleitoreiro. O único objetivo das falas que ele tem, e ele é um monstro político, você pode chamar Lula de tudo, menos de burro na política. Ele é um monstro político. O único foco dele é eleitoreiro. Ele chega agora, teve a questão das comprinhas da Shein, né? Taxar as comprinhas chinesas, que a grande maioria quem compra é o cidadão, a cidadã de classe baixa. Todo o Nordeste eu vejo que teve pela primeira vez acesso a comprar uma roupinha igual ela vê da artista dela que a televisão usa, que ela consegue comprar por um valor baixo. Porque na Renner o pobre não consegue comprar, gente. A Renner é muito cara. Na Riachuelo o pobre não consegue comprar. Então ela teve a primeira oportunidade de ter acesso a esses bens de consumo. E aí Lula, o governo, manda taxar por protecionismo puro, mercantilista, não é arrecadatório, é apenas protecionismo. Em vez de atacar o problema da indústria nacional, que é a falta de competitividade, pela nossa alta regulamentação, pelos nossos altos impostos, pela falta de investimento no mercado de trabalho, na qualificação de trabalho, em vez de atacar o problema, vai para a técnica mercantilista. Não, vamos taxar o importado. Lula mandou o governo fazer isso, e o governo fez isso. E depois vai o mesmo Lula e dizer, não. Sou contra. Eu sou contra. Mas isso é de uma capacidade de mentira tão grande. Então, se você é contra, por que não vetou? Porque ele não vetou. Ele não vetou. Então, ele anunciou isso há um ano atrás, mais de um ano, em março do ano passado. A gente até registrou isso. Lembramos isso recentemente, né? Numa viagem que ele fez aos Estados Unidos. A primeira-dama, inclusive, tuitou alguma mensagem dizendo, olha, o que vai ser taxado é a empresa chinesa e não o site chinês, e não o consumidor. Enfim, só ela mesmo para... É um desrespeito à inteligência do nosso povo, mas total. Infelizmente muita gente embarca nisso. Porque você pega artistas que estão financiados, né, por esse esquema do governo, o seu Felipe Neto, blogueiros que têm milhões e milhões de pessoas de alcance que deveriam ter responsabilidade na sua fala e replicam isso. Isso nunca vai ser enquadrado em fake news, né? Nunca. Então, isso nunca vai ser enquadrado em fake news. Então, não. é de uma desonestidade. E aí, volta a dizer, o discurso da carne é o mesmo discurso populista para isso. É o mesmo discurso populista. Lula sabe que na prática isso não vai acontecer. Lula sabe que na prática isso não vai acontecer. Só que ele quer o quê? Ficar bem. Ele quer ficar bem com o eleitorado dele. A questão dele é essa. Deputado, eu percebo que parece que nesse ano o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está um pouco desgastado, um pouco mais fraco. A impressão que dava é que no ano passado ele tinha mais força política, né, até para apresentar projetos do governo, as pautas defendidas pelo governo. Me parece que esse ano isso esvaziou. Minha percepção está correta? Vamos lá. Vamos fazer uma anedota. Nós temos aqui nosso colega, como é o nome? Álvaro, com muita competência aqui, fazendo toda, né, a organização aqui do nosso podcast. Aí vamos supor, Rodrigo, que você tem um amigo que, olha, eu nunca trabalhei em podcast, não entendo nada, não sei nem como é que liga o microfone, mas eu sou seu amigo, não entendo nada de podcast, eu quero que você me contrate para tocar agora o podcast no lugar do Álvaro. Aí você vai e bota seu amigo. Seu amigo não entende nada. Tem como isso dar certo? Não tem. Não tem como. Haddad não entende de economia. Haddad mesmo disse que ele fez 2 matérias de economia e colou para passar na prova. E como é que você bota essa figura? Porque é amigo, porque o PT criou há 10 anos que ele tem que ser o plano de sucessão do PT, porque ele tem uma carinha de tucano e eles acham que ele pega o centro. E aí coloca esse cara para gerir a economia da maior economia da América Latina. Então, assim, é uma loucura. A gente sai de Paulo Guedes, você pode ter sua crítica a Paulo Guedes, é um dos maiores nomes internacionais, é um dos maiores nomes do mundo da economia. E você bota um cidadão que não entende absolutamente nada. Essa perda de força... E pode piorar, né? A gente viu agora recentemente o presidente em São Paulo se reuniu com a turma da equipe econômica da Dilma. Então, para ouvir conselhos. Meu Deus do céu. Pode piorar. Que maioria, é bom que os ouvintes saibam, a maioria da massa cinzenta da economia do governo Dilma hoje está no BNDES.
né? Ocupando ali cargo de diretoria. Nelson aquela- Barbosa, etc e tal. Não, Então, estava lá o tudo- Manteiga dando palpite sobre o que Manteiga. o Lula deveria fazer, ele ouvindo com muita atenção. Pode piorar. Manteiga que jantou com É- o Lula é só- nessa última semana. É muito ruim para o nosso país, é só bom para a oposição, porque assim, eu não consigo conceber as fórmulas que estão aí econômicas, as que dão certo, já foram testadas, só que elas não são populares. O que Milei está fazendo na Argentina, e olha, que é o presidente mais bem avaliado nesse período da história da Argentina. O que Milei está fazendo lá não é fácil, é duro. É duro, mas você já teve 10% de aumento de ganho real do salário. Você teve uma inflação de alimentos que foi zero nesse último mês. Você tinha uma inflação de 30% ao mês que está caindo para 3% ao mês. A fórmula, ele não inventou nada. Milei não precisou de nenhum precisou da inspiração divina, claro, mas não precisou inventar a roda. Milei precisou apenas aplicar o que já vem dando certo em todo o país que combateu a inflação no mundo, em todo o país que combateu o descompasso econômico no mundo. Simplificação tributária, meta fiscal, diminuir os gastos públicos, responsabilidade fiscal, ter credibilidade no sistema internacional, ter credibilidade dentro do seu país, estimular o empreendedorismo, simplificar, desburocratizar. Gente, não é criar nada novo. O problema é que você vai para a heterodoxia, que grande parte do PT defende, que não foi aplicada no primeiro governo Lula, por isso que ainda caminhou bem, que é você voltar à questão dos campeões nacionais, que o Estado tem que fazer a sua expansão violenta da base monetária, e é isso que está dando. A gente perdeu para o peso argentino por causa disso. Porque a expansão de base monetária em cima da expansão de base monetária, e a gente não. Aí você pega, e o cidadão precisa entender isso. A gente teve 300 bilhões de déficit agora. Qual é a grande obra que o governo está fazendo? Qual é a grande construção que o governo está fazendo? Um grande investimento que justifica esse gasto de dinheiro? Não tem. Não tem. 60 bilhões só em maio, né? De déficit. E aonde é que está esse dinheiro? A gente não consegue visualizar. Cria um PAC ilusório. Mas sobre isso, inclusive, eu queria a sua opinião, deputado, que agora, tentando ali de alguma maneira reparar os danos que vem causando a economia, o governo anunciou o corte para o ano que vem de 25, quase 26 bilhões de reais. Isso parece uma coisa irrisória, considerando, por exemplo, esse gasto de 60, gasto para além do arrecadado, né, de 60 bi em maio. Eu queria que o senhor acha que esse corte cosmético aí vai funcionar ou não? Gostei dessa nomenclatura, vou adotá-la, assim, pedindo já licença. Além de ser um corte cosmético irrisório, 25 bilhões dentro de um déficit gigantesco que a gente está tendo, aonde é que vai ser cortado é que é o pior. Porque quem vai ser cortado nesses 25 bilhões é o povo mais pobre. É revisão de programas sociais, que tem que ser revisado, isso é verdade. Claro, programa social é para quem precisa. Mas o verdadeiro corte que é necessário para o nosso país, que é uma reforma administrativa, a revisão dos gastos públicos, isso não entra na pauta. Veja, Cláudio, vocês sabem melhor que eu disso. Só um dos aumentos, né, e aí você sabe que tem uns aumentos em cadeias que foram dados para o funcionalismo público agora no último ano, acabou com tudo que a gente fez de reforma da Previdência. Tudo que a gente fez da reforma da Previdência, só um desses últimos aumentos que a Haddad deu, já acabou com tudo a reforma da Previdência. Então, quando a gente não discutir o Brasil como máquina pública, discutir uma reforma administrativa séria, discutir a modernização da nossa máquina pública, aí vão vir esses cortes, né, esses cortes cosméticos e nada vai adiantar. Eu conversava muito com o Lira e existia, com muita resistência do governo, a pauta do presidente Lira para a gente fazer a reforma administrativa no Brasil. Adormeceu. Eu não sei se ela volta agora no segundo semestre, após a votação da regulamentação da reforma tributária. Mas não há o que você discutir de país para você passar credibilidade, né, para o investidor nacional e estrangeiro se você não discutir a nossa máquina pública. A gente já fez isso, demitiu 60 mil funcionários e continua produtivo. E a gente tem que acabar com isso no nosso país. Deputado, e o orçamento público do ano que vem? Só depois da eleição mesmo, na Câmara? Eu conversava há pouco até com a jornalista, isso é algo que tem que ser revisto, essa questão dessas eleições a cada 2 anos, né? Porque se você for pegar a nossa produção legislativa do ano passado e fizer um comparativo com esse ano,
sem críticas a B ou C, mas a diferença é grande. A diferença é grande. E coisa vai ser agora no segundo semestre, porque vem eleições. Né? A gente praticamente trabalha algumas semanas de força concentrada e recesso branco. Né? Então, isso é algo que tem que ser revisto. A gente vai ter agora a reforma, né, a regulamentação da reforma tributária, e o orçamento vai ser discutido após as eleições, e o pior é da maneira que ele vai ser aprovado, como a gente vem vendo, e isso tem que mudar. Não estou fazendo uma crítica ao presidente Arthur Lira, eu acho que é um grande presidente, mas você não dá para estar aprovando orçamento, reforma tributária na última semana. Isso aí tem que mudar. Eu não vejo uma Alemanha fazendo isso, eu não vejo uma Inglaterra fazendo isso, não vejo os Estados Unidos fazendo isso. E a legislação pede que seja tudo meio que acertado até 31 de agosto, né? Se eu não me engano. O problema é que... olha, veja, eu sou deputado, né? Se você pegar lá o regimento interno que está escrito e for para a prática da atividade legislativa, não tem nada a ver. Até os assessores melhor, nem ler o regimento, porque senão você vai errar tudo aqui. Então, você tem que ler o regimento na prática. Eles dão aula de regimento na prática. Eu acho que, infelizmente, as discussões estão sendo feitas de maneira... né, na hora da votação, às vezes de maneira superficial. Deputado, a gente viu, mudando um pouco de assunto, saindo da área econômica, a gente viu recentemente uma decisão muito lamentada dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que na prática legaliza o porte de drogas no Brasil. Né? Vai chegar um ponto em que as polícias vão largar de mão, né? Porque, afinal de contas, o policial não vai andar com a balança de precisão no bolso, né? Para medir os 40 gramas que o Supremo estipulou. Como o senhor interpreta isso? Que é uma coisa tão espantosa, né? Que o Supremo tenha tomado essa medida legisladora, né? A gente compara com outros países que adotaram medidas semelhantes, são todas decisões do Poder Legislativo. Como deve ser, né? Que é o legislador que tem que refletir e definir essa questão, ou questões como essa. O que é que está se passando no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, a ânsia da lacração chega a esse ponto de simplesmente impor ao país uma coisa que é rejeitada por mais de 80% da população, como indicam as pesquisas? Primeiro, eu vou discutir isso tecnicamente. Né? Primeiro, a excrescência técnica que é isso. É claro que argumento dentro do direito você encontra para absolutamente tudo. Agora, essa mudança que o Supremo Tribunal teve em atuação nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos, é algo que tem que ser revisto urgentemente. Nós temos que discutir, transformar novamente a nossa corte numa corte constitucional e ponto. O problema é que a nossa corte é uma corte constitucional, é uma corte recursal e é uma corte revisora. Virou uma corte revisora de absolutamente tudo que o Congresso faz. E o que o Supremo está fazendo na prática é legislando, porque hoje é súmula vinculante, né? Ou seja, a decisão do Supremo hoje tem força de lei. Então, você ir de encontro ao que 80% da população pensa, tirando a prerrogativa total do Poder Legislativo e com a aquiescência do presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, isso é uma excrescência jurídica, legislativa, uma excrescência da tripartição dos poderes. Isso, inclusive, olha, o Estado Democrático de Direito, a tripartição dos poderes, são cláusulas pétreas. O Supremo está ferindo uma das cláusulas pétreas. Né? E aí você vê, se você... Né, aí muito se fala em Montesquieu. Se você lê o espírito das leis de Montesquieu, é um tratado em defesa do judiciário, porque o judiciário, naquela época, era algo totalmente anexo, mas parece que criou-se um monstro. O que acontece é que criou-se um monstro. Então, as consequências disso vão ser terríveis. E isso, primeiro, não vai beneficiar o usuário, isso vai beneficiar o traficante. Todos nós sabemos como é que o traficante age. Ele anda com a quantidade de drogas no bolso que caracterize ele como usuário. Depois dessa lei, a quantidade vai ser muito maior. E deixa a droga escondida no lugar que ele queira. Qual vai ser a consequência cultural para o nosso país? Vai virar igual alguns países da Europa, onde as pessoas vão fumar maconha livremente na rua, que é algo que a população... Eu sou radicalmente contra, mas sem fazer julgamento de valor. A população não quer isso. A população elegeu representantes, que são deputados e senadores, que na sua grande maioria rejeitaram isso. E aí vai o Supremo e passa por cima de absolutamente tudo. Nós temos que entender que o Brasil está dentro do mercado global das drogas, isso é muito triste, na posição mais estratégica, porque nós somos o grande distribuidor mundial. Essa questão, deputado, tem umas coisas estranhas. Desculpe estar insistindo nesse assunto. É que participei de uma entrevista recente com o doutor Ronaldo Laranjeiras,
que é um médico, inclusive chefe da unidade de pesquisa sobre drogas na Universidade de São Paulo, lá na Faculdade de Medicina. E ele é um grande especialista, é sempre muito chamado, convocado, convidado pelo Congresso para participar de audiências públicas sobre temas correlatos, etc. Eu perguntei a ele se ele tinha sido consultado pelo Supremo em algum momento. Ele disse que não, mas ainda assim ele se ofereceu para ajudar os ministros do Supremo a compreender a complexidade disso e os riscos, né, de uma decisão como essa que o Supremo adotou. E ele foi completamente ignorado. E aí, assim, por quê? Assim, o que é que há de tão mais relevante por trás disso que leva a Suprema Corte a ignorar o parecer de especialistas, como o doutor Ronaldo Laranjeira, porque queria tomar aquela decisão? E parece que os especialistas só são especialistas quando jogam dentro da linha traçada, né? Para confirmar o que você já quer, o que eles já querem, né, acreditar. Essa votação, essa decisão, para mim, é uma excrescência, vai de encontro ao cidadão brasileiro. Isso, volto a dizer, a gente falou lá atrás da rusga no tecido social e do aumento da insatisfação com esse tipo de coisa, né? Então, quando, né, o Supremo faz isso com a droga, 80% é contra, faz isso com o aborto, grande maioria da população também é contra. Isso vai aumentando esse termômetro social, que é tudo que a gente não precisa agora no nosso país. Eu acho que o Supremo deveria muito bem, se eu não me engano, na publicação da decisão ele foi colocado um adendo que seria até o Congresso legislar. Sobre a quantidade. Sobre a quantidade. Pois é. Sobre aí os 40 gramas, só sobre isso. Tem que botar 0,1 então, né? Então, porque isso e a gente vê que é uma agenda que eles seguem, né? Uma agenda, né, internacional, não é uma agenda brasileira, é aborto, é droga, é a questão transgênero. Então, existe essa agenda. É um pouco tardia também, né? Porque muitos dos países que adotaram esse entendimento estão revendo, estão voltando, estão recuando, né, dessa... Não precisamos ir longe. Vamos para a nossa antiga República da Cisplatina, Uruguai. O Uruguai fez a liberação da maconha. Veja lá no Uruguai quais estão sendo as consequências da liberação da maconha. A maconha, para ser comprada no Uruguai, estatal, autorizada, você compra ela numa farmácia, tem alta tributação, né, tem toda uma regulamentação, mas do lado da farmácia, você dobra uma rua, tem lá o traficante vendendo a mesma maconha que o traficante vendia, que provavelmente vem do PCC. A diferença é que agora aquele traficante não é mais preso. A maconha que o cidadão lá quer comprar, ele não vai comprar da farmácia pagando 2, 3 vezes mais, ele vai comprar do traficante. O que você fez foi beneficiar o traficante. O que esse projeto de lei está fazendo não é beneficiar o usuário que entra no sistema carcerário, que deve ser revisto no sistema carcerário, isso é verdade. O que essa lei está fazendo é beneficiar o traficante no país numa posição onde nós somos o distribuidor mundial. E lembre-se, isso é importante de dizer, porque eu gosto de falar isso porque as pessoas precisam entender. Quem ganha dinheiro em qualquer negócio é majoritariamente o distribuidor. Rockefeller não ficou rico tendo poço de petróleo, ele ficou rico fazendo a distribuição do petróleo. Pablo Escobar não ficou rico plantando pé de folha de coca e nem refinar. Pablo Escobar distribuía a cocaína. O PCC hoje é uma organização criminosa que já está em mais de 40 países. Uma organização criminosa bilionária não produz um pé de maconha nem um pé de coca, não. O PCC é o distribuidor mundial. E o que é que nós fizemos? A maconha agora pode circular livremente no Brasil. Olha o que a gente vai dar de força para PCC, para Comando Vermelho, para organizações criminosas, que hoje o Brasil já é e vai se tornar agora um exportador recordista de maconha. Porque a maconha vai transitar, a prática a maconha vai transitar livremente no território nacional. E não ache que o Supremo vai parar por aí. Já existem frases que é apenas o começo, que a intenção é também descriminalizar. Eles focam 100% no usuário, mas o grande beneficiado não é o usuário. O grande beneficiado não é o pequeno traficante, não é o foguetinho que está ali no seu bairro, não. São as grandes organizações criminosas que vão ter livre trânsito de drogas no Brasil. Bom, deputado, tem essa atitude do Supremo, que é muito criticada, né? Mas também tem a atitude omissa do Parlamento em relação a isso, né? Fica todo mundo com medo demais ou usando isso como pretexto para não tomar uma medida. Recentemente, eu também, participando de uma entrevista no
no programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da TV Band News, de que eu participo, o ministro Gilmar Mendes, há uma coisa de talvez uns 40, 60 dias atrás. E a entrevista versava, entre outros temas, sobre a PEC das drogas, né? Que já estava em vias de aprovação no Senado Federal, apresentada pelo próprio presidente do Senado Federal. E o ministro deixou claro que a decisão final seria do Supremo Tribunal Federal. E ele usou a seguinte frase: decidam o que decidirem no Congresso Nacional. Quer dizer, assim... É melhor fechar, então, o Congresso. Então, para que Congresso? Agora, assim, com todo, é um presidente que não se respeita, o Rodrigo Pacheco. É um presidente que não se respeita. É um presidente que está colocando os seus interesses pessoais à frente dos interesses da nação. Porque se tivéssemos um presidente do Congresso Nacional que se respeitasse, isso não estaria acontecendo. Com todo respeito ao ministro Gilmar, com todo respeito ao Supremo Tribunal, que tem que ter. Agora, deveriam se respeitar. Agora, uma questão eu gostaria muito de falar sobre isso, Cláudio, da questão desse mito da omissão do Congresso Nacional. Veja, eu entrei na faculdade em 2007. Desde 2007 a gente escuta isso. Não, o Supremo decide porque o Congresso não decide. O Supremo decide porque o Congresso... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nós decidimos, e muitas vezes você não decidir é uma decisão. O Congresso resolveu, ano passado, que não irá legislar no 2630, não é... o 2630 é para ser rejeitado. Isso é uma decisão do Congresso, uma decisão do povo brasileiro representado pelos seus congressistas. Não é a omissão do Congresso. O Congresso legislou e decidiu sobre drogas para criminalizar qualquer quantidade. Não vai ser... O cara foi P40, não vai para cadeia, não. O cara foi P40, ele vai responder pelo crime dentro da sua tipificação e da aplicação da pena. Não irá para cadeia. Então, essa falácia, esse mito, não, o Supremo decide porque o Congresso é omisso, isso é uma mentira. O Congresso decide sim. E muitas vezes não decidir é uma decisão. Mas isso só está se referindo ao que a alegação no Supremo, que é frequente, de omissão legislativa. Mas eu me refiro à falta de iniciativas do Congresso para estabelecer uma certa contenção ou uma autocontenção dos três poderes. Eu não diria de Congresso, porque a gente fica lá como deputados e vários outros senadores como meninos maluquinhos falando, gritando, verbalizando, como estamos fazendo aqui agora nessa entrevista, mas quem tem a caneta chama-se senhor Rodrigo Pacheco. O grande problema é esse. Agora, os senadores, a gente tem que fazer esse apelo, tem que começar a fazer a pressão no presidente da casa, porque o Senado está começando a ser mal visto por isso, por essa omissão legislativa. Aí sim, omissão em se afirmar como poder legislativo e de respeitar, porque a nossa Constituição garante a independência e a harmonia entre os poderes. Você não pode ter um poder sobrepujando o outro, como está acontecendo aqui no Brasil. Veja, é impensável. Né? E até o Lula está refém disso. Lula, para nomear um ministro, tem que pedir autorização do Supremo. Ou quem não sabe aqui disso? A gente está falando algo aqui que Cláudio sabe, Tiago sabe, Rodrigo sabe. E até às vezes sai notícia. Não, novo ministro vai ser tal, porque já foi aceito pela Corte. Isso é impensável num país que se diz Estado Democrático de Direito, uma república. Né? Importante que nem o Brasil, porque eu não aceito também, né, essa diminuição que muita gente faz do Brasil. Nós somos o país mais importante da América Latina, nós somos o país mais importante do Hemisfério Sul, nós somos um dos países mais importantes a nível global e nós temos que nos respeitar enquanto país. Deputado, o senhor acha que precisa, assim, há necessidade de uma reforma do Judiciário? Como é que o senhor vê, por exemplo, a alternativa de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa possibilidade do Congresso rever ou reverter uma decisão do Supremo, por exemplo? Eu sou favorável, eu acho que já passou do momento da gente discutir a questão de mandato do Supremo. E aí, veja que não é nenhum ataque ao Supremo, porque quem já está, os desembargadores, os ministros, eles já têm o direito adquirido, eles irão permanecer até, né, a sua aposentadoria com 75 anos. Mas para os novos, o mandato é fundamental que a gente tenha que discutir. Olha, é uma frase muito antiga, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Quando a pessoa entra ali, poxa, eu tenho 40 anos, vou ficar aqui mais 35 anos, aqui eu posso criar o meu reinado. Vem acontecendo isso, não é só no Supremo.
escala estadual, cada um dos seus estados isso vem acontecendo. Eu acho que é muito importante que a gente pudesse discutir mandato para desembargador. O que é razoável, um período aí, razoável de mandato, deputado? É isso que é a nossa função, isso que é o Congresso. É isso que e não o Supremo. Porque é isso que vai ser discutido no Congresso. Serão 8 anos, serão 12, serão 20, serão 15? Aí a gente vai escutar as nossas bases, a gente vai escutar o cidadão. O cidadão vai se manifestar, vão ter audiências públicas. Para tomar uma decisão no Congresso, é algo tomado a muitas mãos, com o país participando. Por mais que queiram dizer que não, mas quem mais está sensível à voz do povo é o deputado, que toda semana volta para o seu estado e vai lá para o seu interior. Eu vou para Simão Dias, aí vai o deputado lá para o seu interior de Alagoas, e aí vai. E está escutando a sua base, está escutando o seu cidadão. E é isso que tem que ser discutido. Essa é a nossa função do Congresso. E não simplesmente o que a gente está vendo, vai lá o Supremo, numa reunião de meia hora, decide isso. Isso não pode acontecer. Então, acho que isso deve ser discutido. A questão do mandato, a revisão do mandato, de ter mandato eletivo. E também, eu não diria da palavra final, mas com um quórum extremamente qualificado, você poder também reverter essas decisões. Porque nós somos a casa criadora de leis. O que o Congresso... E aí é importante falar isso. É chato que a gente vai para a parte técnica, mas o cidadão precisa entender. A única coisa que a gente não pode apresentar como emenda à Constituição é o que fere as cláusulas pétreas. Isso a gente não pode apresentar como emenda à Constituição. A Constituição não pode ser mudada nesse sentido. Só quando tem uma nova Constituinte, que ali você pode fazer o que quiser, porque ali é nova, é a nova Constituição. Porém, todo o restante, a palavra é do Legislativo. Cabe ao Judiciário fazer a interpretação disso. A partir do momento que nós mudamos o que não fere as cláusulas pétreas, muda a interpretação. Eles têm que mudar a interpretação. Então, essa palavra final também deveria ser do Legislativo. Porque se o Legislativo entende que a sociedade... E por isso que a nossa Constituição é uma Constituição flexível, semiflexível, na verdade, né? Semi-rígida, no termo jurídico mais correto. É uma Constituição que ela pode ser mudada, porém com quóruns muito qualificados. Foi assim que o Constituinte de 88 pensou. Então, é a nossa atribuição ao clamor da sociedade, a mudança da sociedade ou a manutenção do pensamento da sociedade, manter ou mudar a Constituição de acordo com isso. Aí a gente volta para as drogas. Essa decisão das drogas vai totalmente de encontro à vontade da sociedade. A vontade da sociedade. O problema é que o artigo 1º, todo poder emana do povo, é algo tão etéreo que na prática não vem sendo aplicado. O senhor defende, deputado, um código de conduta, alguma coisa semelhante para ministros do Supremo Tribunal Federal? Não, eu acho que não código de conduta. Eu sou muito, assim, Cláudio, dizer que o Brasil, muitas vezes, a gente não precisa de mais leis. A gente precisa cumprir as nossas leis, né? A gente tem que parar... Assim, eu me refiro ao fato de que tem ministros do Supremo se envolvendo em atividades privadas, em eventos privados, enfim, ministros que batem asas o mundo inteiro aí fazendo palestras, outro usa segurança, R$39 mil só de diárias para ver uma final de campeonato em Londres. Isso aí tem que ser avaliado. Esse tipo de contenção, assim, não seria estabelecido ou seria possível por meio de algum código de conduta? Eu não vejo que seja o caminho. Eu vejo que nós somos uma sociedade, os ministros são integrados a essa sociedade, né? Eu não demonizo a questão do ministro ele poder ter, né, fazer uma palestra, ou estar em reuniões com membros, seja de empresas, seja de entidades não governamentais. Eu acho que nós somos a sociedade é um organismo vivo que depende disso. Vão existir essas críticas como são legítimos. Agora, você também... não estou fazendo aqui defesa do Supremo. Você tem que imaginar que hoje, com o desgaste que o ministro tem, né, e é triste isso, volto a dizer, é triste isso. É triste que os nossos ministros deveriam ser, por onde passassem, aplaudidos, deveriam ser respeitados. O problema é que o desgaste reflete, muitas vezes, as condutas. Nós temos um ministro sergipano chamado Carlos Aires Brito. Onde Carlos Aires Brito vai em Sergipe, ele é aplaudido, de pé, porque foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. E era assim que eu gostaria que todos fossem, que tivessem condutas que a sociedade aprovasse e aplaudisse, né? Aqui também, então, ele é muito bem recebido. Muito bem recebido. Um grande homem, um grande homem. Quanto o ministro Marco Aurélio. É verdade. Sim, verdade. Grandes homens. São ministros de um tempo que poderiam ir sozinhos fazer a barba ou o cabelo, né, em alguma barbearia, ou poderiam frequentar, ou ainda frequentam restaurantes e supermercados sem a companhia de um exército de seguranças. Infelizmente, hoje, eles
necessitam de ter. Então, é uma discussão complicada, né? E volta Carlos Brito, ele pega voo, não mora mais em Sergipe, mas sempre visita, pega voo como com a gente, fica às vezes assim, cadeiras próximas, e a única coisa que a gente escuta são elogios. Nossa cor deveria ser assim, né? Eu sonho ainda a gente ter um país onde a gente tem orgulho dessa nossa Suprema Corte. Deputado, só a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta em relação à sua perspectiva para as eleições de 2024. Se de fato ao que se aparenta, né, parece que está se construindo aí um afastamento de lulistas e governistas em prefeituras Brasil afora, e também para 2026. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Olha, eu acho que em 2024, né, o resultado eleitoral do PT, vocês podem me cobrar disso, vai ser reflexo do governo desastroso que vem fazendo. Eu acho que o PT, que tinha uma expectativa quando começou o governo, estava todo mundo, né, flutuando de sapato de veludo, achando que iam fazer a grande maioria das prefeituras. Hoje, pouquíssimas capitais você tem o PT de maneira competitiva. Eu digo isso por Aracaju, onde Lula teve em Sergipe 65%, praticamente 70% dos votos. Né? Com todo respeito à candidata, não é, até o momento, uma candidatura competitiva. E isso não é só em Aracaju, isso é praticamente no Brasil inteiro. O PT não apresenta candidaturas competitivas. Diferente dos partidos, aliás, ao presidente Bolsonaro, diferente do PL. Volto a dizer, lá em Aracaju, em todas as pesquisas, a franca favorita é uma candidata do PL. Isso reflete o desgaste também do governo. Então, eu acho que vai ter um grande crescimento de prefeituras e principalmente vereadores de oposição, seja da direita, seja do centro, seja de uma direita conservadora, liberal. Eu vejo isso. O nosso povo conservador está cada vez mais mobilizado por ver o que está acontecendo e pelas injustiças que estão sentindo. E eu acho que, continuando como está, 2026, a ferida será ainda mais profunda, o buraco será mais embaixo. Será uma eleição onde a população já começou a entender o jogo. Né? A população que elegeu o Bolsonaro, viu o Bolsonaro isolado, já entendeu que precisa eleger representantes nas mais diversas posições que tenham um alinhamento com o seu candidato majoritário. E eu acho que isso vai ser um grande reflexo. E a grande discussão, volto a dizer, será o que eu falei no começo, não deveria, mas será o Senado Federal em relação a posicionamento com o Supremo Tribunal Federal. Maravilha, deputado. Queria agradecer a sua presença, foi ótima entrevista. O tempo passou rápido, já estamos quase estourando aqui. Muito obrigado. Sinal de que foi uma ótima entrevista, passou rápido. É verdade. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, né? A gente podia aqui conversar, eu acho que mais duas, 3 horas, que é bom conversar com gente mais inteligente que a gente vai aprendendo, né? Mas faremos a parte 2. Muito obrigado, só tenho que agradecer. Que Deus abençoe cada um de vocês. E quando chamado, convocado, estarei aqui novamente. Muito obrigado. Obrigado.